Tempo do Por Estes Dias, com o Joel Cleto. Como sempre, todas as semanas fazemos uma viagem pela história. Joel, bem-vindo a mais uma semana. E vamos começar este Por Estes Dias com uma efeméride, porque assinalam-se 17 anos desde a morte da escultora Irene Vilar. Exatamente, a 12 de maio de 2008. Sabes, Inês, eu tive o privilégio de conhecer a escultora, muito baixinha, mas era uma força da natureza, como se costuma dizer. Era incrível como ela conseguia, enfim, naquela dimensão, fazer inúmeras e enormes esculturas. Estamos a ver aqui uma imagem em que ela está a modelar o anjo, porventura talvez a escultura mais conhecida dela na cidade do Porto. Fica ali, acho que todos os espectadores estão a reconhecer, pelo menos os portuenses, nas margens do Rio Douro, depois do Jardim do Calen. Em boa verdade, embora as pessoas lhe chamem o anjo, esta escultura chama-se o Mensageiro. A Irene Vilar não a concebeu para aquele espaço, mas entretanto ela foi adquirida pela Câmara Municipal e escolheu-se aquele espaço e de imediato Irene Vilar, enfim, desenvolveu toda um discurso, enfim, gostando daquele lugar e assumindo que aquele anjo como que evocava, enfim, as almas das inúmeras pessoas que ao longo dos séculos morreram na Barra do Douro e, ao mesmo tempo, o anjo está ali a guardar, a proteger aqueles que nos dias de hoje continuam a entrar naquela que sempre foi a difícil Barra do Douro e que cá está uma imagem, acho que quem não sabia do que estávamos a falar, agora não terá muitas dúvidas, tornou-se numa das mais conhecidas estátuas da cidade e, curiosamente, e coincidiu exatamente com esta efeméride. Enquanto Irene Vilar era viva, a escultura estava lá, tudo normal, e a partir do momento em que Irene Vilar morreu, começou a desenvolver-se uma tradição, está ali praticamente todos os dias, das pessoas a irem colocar velas. Não é a escultora, mas, enfim, coincidentemente passou a ter aqui também como que algum simbolismo de proteção. Irene Vilar, Inês, deixa-me te recordar que, embora esteja muito, enfim, associada à cidade do Porto, e vamos já ver aqui algumas das suas esculturas, ela, no entanto, nasce em Matosinhos, e é em Matosinhos que ela inicia a sua obra e produz, e há também alguns famosos monumentos de Matosinhos que têm a assinatura de Irene Vilar. Nós temos aqui algumas imagens, vou pedir aos nossos colegas da Regi, se for possível, para ir passando. Vão já mostrar. E aqui está, por exemplo, eu acho que esta é uma das imagens mais conhecidas quando se fala de Flor Bela Espanca. Também ela, uma mulher marcante associada a Matosinhos, uma vez que viveu, morreu e produziu parte da sua obra em Matosinhos. Mas talvez ainda mais conhecida em Matosinhos é aquele grande conjunto escultórico que fica junto à igreja de Matosinhos. Também temos uma imagem que é o monumento aos pescadores. E aqui também percebemos que Irene Vilar fazia não só pequenos bustos, pequenos monumentos, mas também monumentos de grandes dimensões. A última obra dela, que eu tive o privilégio de facto de acompanhar, também temos a imagem seguinte, é uma escultura também de dimensões razoáveis que fica junto ao mosteiro de Lessa do Balio e que evoca o casamento, o famoso casamento que ali teve lugar. Podemos observar o casal real, Dom Fernando e Dona Leonor Teles, com esta particularidade do braço de Dom Fernando defender a sua rainha contra tudo e contra todos, porque foi um casamento na altura muito impopular. E Irene Vilar documentava-se muito para as suas obras e percebe-se isso, este pormenor de Dom Fernando estar ali a impor e a proteger Dona Leonor, é de quem leu e estudou estas personalidades. Fez a pesquisa. Agora, quando falamos de Irene Vilar no Porto, há uma série de monumentos, alguns até já bem antigos. Este é o primeiro grande monumento que ela faz na cidade, estamos agora a ver, o monumento a Garcia da Horta. Curiosamente, grande parte da sua obra é em bronze, mas aqui estamos perante uma obra que fica ali muito próximo da Avenida de Boa Vista e da Escola Secundária Garcia da Horta, e esta é em pedra. Temos também, infelizmente, muito escondidos junto à rua Tenente Valadinho, aquela que eu pessoalmente considero a obra mais genial de Irene Vilar, é esta, uma grande estátua, a Guilhermina Surgia, também uma outra relevante mulher,
da cidade, que se destacou internacionalmente, ainda hoje é considerada a maior violoncelista de todos os tempos. E tem uma sala também dedicada na Casa da Exatamente. Música. Inês, eu já defendi algumas vezes, um destes dias, vou mesmo lançar-lhe uma campanha, que é, eu acho que, até porque esta estátua está muito escondida, ela deveria ser levada, na minha opinião, para a Rotunda da Boa Vista, ser colocada em frente à Casa da Música, porque faria todo sentido esta articulação entre a Surgia sala e a Surgia escultura. E temos mais uma imagem de uma outra obra de Irene Vilar, que fica mesmo na entrada das instalações das águas do Porto, uma representação do universo e da importância da água para o universo. Irene Vilar, que é também autora, deixa-me dizer, este ano que estamos a comemorar os 500 anos de Luís Vaz de Camões. E vamos já lá? Vamos já lá também, exatamente, vamos lá falar também sobre isso, mas Irene Vilar é, e essa é a próxima imagem, autora daquele que é o monumento público, em espaço público, na cidade do Porto, dedicado a Camões. Pode ser uma surpresa para alguns, pensar, existe na cidade do Porto um monumento a Camões, e se calhar ficarão ainda mais surpreendidos se eu vos disser que fica na Avenida Brasil. É este, está lá desde 1980, passa muito despercebido, enfim, parece quase uma característica das obras de Irene Vilar, muitas vezes ficarem ali escondidas. Ela está no início da Avenida Brasil, para quem vem da Foz, está algo escondida pela vegetação, mas é também, tal como o busto de Flor Bela Espanca, é aquilo que ela chamava a máscara, porque mais do que um busto é de facto uma máscara em bronze. Ela dizia que, porque da parte de trás o monumento é côncavo, é como que escavado, porque ela dizia que estava à procura da alma dos poetas e, portanto, da mesma forma que, enfim, procurava a alma de Irene Vilar, também, já antes, em 1980, procurava a alma de Camões neste busto. Uma escultora que marcou uma grande presença também na cidade do Porto. E vamos, como há pouco referias, Joel, falar de Luís de Camões. Sim. Isto porque na próxima quarta-feira, dia 14 de maio, vai ser apresentado um livro sobre o autor e sobre os 500 anos. Exatamente. Num espaço que inaugurou ainda não fez 2 anos, bem no centro da cidade do Porto, o Experience Trindade. É uma musealização, é um percurso museológico em torno da Igreja e das instalações da Ordem da Trindade. Muitas pessoas só conhecem por ser aquele edifício nas traseiras do edifício da Câmara Municipal e acham que, enfim, grande parte daquele conjunto é o Hospital da Trindade. A verdade é que grande parte do quarteirão corresponde, de facto, à área da Igreja e das instalações da Ordem da Trindade, e desde há quase 2 anos que existe esse circuito que permite conhecer a história desta relevante instituição, uma das mais antigas instituições da cidade. Mas, para lá da exposição permanente, a Ordem da Trindade, de facto, salvaguardou um espaço para exposições temporárias. E desde a semana passada que está patente uma exposição de pinturas de Levi Guerra, inspiradas nos Lusíadas, e é exatamente no âmbito dessa exposição que, de facto, esta semana vamos ter então a apresentação desse livro, Luís de Camões, 500 anos, da autoria de Francisco Marques. Estamos a ver aqui já uma imagem da capa do livro, que vai ser apresentado pelo engenheiro Ricardo Guimarães, que irá falar sobre o autor do livro, irá falar sobre Camões, obviamente, irá também falar sobre esta produção de Levi Guerra sobre Camões e os Lusíadas. Mas, Inês, permite-me, já que falamos de Camões e que falamos de livros, permite-me falar aqui, ou recordar, porque já há uns meses aqui, por estes dias, falámos sobre isto, mas eu não canso de sublinhar a importância deste livro, que foi lançado há já uns meses, da professora Isabel Rio Novo. No âmbito dos 500 anos de Camões, é o estudo mais aprofundado alguma vez feito sobre a vida de Camões, e que tem esta particularidade particularmente interessante para nós, com base em várias documentação, muita delas surgida só no século XX. Isabel Rio Novo defende que Camões era natural da cidade do Porto e, portanto, temos aqui também motivos acrescidos para, enfim, um outro olhar sobre a biografia de Camões. E vamos falar de outro livro que foi lançado no passado fim de semana também aqui no Porto, João. Exatamente, com um título muito curioso, não é? Um país do outro mundo.
Trata-se de uma obra daquele que é um conhecido investigador, também professor da escola da Universidade Fernando Pessoa, aqui no Porto, o Joaquim Fernandes. O Joaquim Fernandes tem se dedicado, enfim, ao longo de toda a sua vida de investigador e de docente, àqueles fenómenos que não muito habituais, fora da caixa, aos fenómenos muitas vezes designados como paranormais, parapsicologia, fenómenos estranhos que aparecem no ar e muitas vezes associados a OVNIs, a discos voadores. Também tem-se dedicado ao estudo dos fenómenos das aparições de Fátima. E, enfim, e neste contexto ele faz-nos então agora aqui debruçar sobre um país do outro mundo. Acaba por ser, de alguma forma, uma abordagem, uma história ao espiritismo em Portugal. Com base em documentos da época, da imprensa, a forma como o espiritismo foi sendo, enfim, abordado no nosso país. Tem um curioso subtítulo: Das mesas girantes aos médiums da Belle Époque. E uma vez mais aqui, Joaquim Fernandes faz aquilo que estamos habituados a ver, que é procurar explicações científicas. Porque, de facto, muitos destes fenómenos estranhos, numa determinada época, depois, com o avanço, com o passar do tempo, com o avanço da ciência, acaba por ter explicações, e é isso que Joaquim Fernandes nos tem feito, é demonstrar cientificamente quais as explicações. Desmistificar, podemos dizer. Exatamente. Ou não, porque a verdade vão subsistindo alguns mistérios que vão alimentando ou explicações esotéricas ou vão alimentando esta pesquisa por parte de outros cientistas que procuram respostas para esses fenómenos. Muito bem, Joel, e vamos seguir por estes dias e vamos falar das comemorações dos 630 anos da Confraria das Almas de Massarelos, que também tem um novo projeto. Exatamente. A Confraria das Almas de Massarelos, como tu dizias, 630 anos, foi criada em 1394, no mesmo ano em que na cidade do Porto nascia o infante Dom Henrique. Aliás, segundo a tradição, quando estes mariantes de Massarelos criaram esta confraria, dirigiram-se ao rei, Dom João I e Filipe Alencastre, nessa altura estavam na cidade, e pediram para que fosse o jovenzinho, o príncipe que acabara de nascer, no Porto, aquele que irá ficar conhecido como Henrique, o navegador, o infante Henrique, para ser ele o primeiro juiz desta confraria. Por isso, Inês, quando nós passamos no Rio Douro, naquele viaduto por cima do rio, e vemos as traseiras da igreja com um grande painel de azulejos da igreja de Massarelos, sobressai lá a figura do infante Dom Henrique, porque, segundo a tradição, foi o primeiro juiz, o primeiro responsável da confraria. Ou seja, desde o berço que o infante Dom Henrique estava fadado para ter uma grande ligação aos homens do mar. Bom, são 630 anos, com muitas lendas pelo meio, muita história. E a confraria tem vindo a desenvolver nestes últimos anos uma série de ações para conseguir reunir, enfim, fundos para reabilitar a igreja, o seu espólio, o seu núcleo museológico. E eu aqui sou parte interessada, confesso-te, porque ontem, juntamente com o Miguel Araújo, a Ana Bacalhau e também com a colaboração do professor Júlio Machado Vaz, fizemos um concerto, quer dizer, eu e o professor Júlio Machado Vaz, como é evidente, não cantamos. Enfim, fomos falando de histórias e foi na sequência desse espetáculo, que se chama mesmo Música com História, na sequência desse espetáculo, o atual juiz, enfim, o homem que sucedeu tantos séculos depois ao infante Dom Henrique, que é o José Carlos Gonçalves. O José Carlos Gonçalves anunciou, de facto, um novo projeto para a confraria, enfim, 630 anos, mas sempre muito ativa, que é a criação do Instituto, da Academia Paulo Valada. Paulo Valada foi o anterior juiz da confraria de Massarelos. E a ideia desta academia é ser
uma universidade sénior. Provavelmente alguns dirão, mais uma universidade sénior? Não são demais. Cada vez mais, felizmente, as pessoas vão chegando à idade da reforma bastante ativas. E querem também apostar no conhecimento. Exatamente. E o envelhecimento ativo é fundamental e, portanto, vamos tendo, a partir do próximo ano letivo, uma nova Universidade Sénior no Porto, que vai também apostar muito em cadeiras ligadas à história da arte, mas não só. Estejam atentos. Muito bem. Joel, e também no dia 18 assinala-se o Dia Internacional dos Museus e há aqui também muita programação preparada. Exatamente. Este ano, todos os anos, o 18 de maio, o Dia Internacional dos Museus é dedicado a um tema. Este ano, o papel dos museus no mundo em mudança. Claro, como já dizia o Camões, todo o mundo é composto de mudança, o mundo está sempre a mudar, mas eu acho que nós temos consciência que, particularmente estes últimos meses, estes últimos anos, esta mudança se acelerou muito, estamos a assistir a profundas mudanças no nosso mundo. E, portanto, é também um apelo para que os museus, os responsáveis dos museus e aqueles que frequentam museus e que esperamos que sejam cada vez mais, acompanhem essa mudança e estejam atentos às mudanças e possam refletir sobre isso. Porque é também um papel dos museus. O papel dos museus não é só expor velhos objetos ou obras contemporâneas. Não, a ideia é que os museus sejam também um espaço de reflexão, um espaço sobre a nossa contemporaneidade. Bom, é sempre uma oportunidade para todos os museus, enfim, apresentarem uma programação dinâmica, particularmente nesses dias. Ficaríamos aqui o tempo todo a falar sobre a programação só na cidade de Porto. Eu, no entanto, permito-me salientar alguns eventos. Três eventos. O Museu do Futebol Clube Porto, não só no dia 18, mas também no dia anterior, no dia 17 de maio, vai apresentar um desconto considerável a quem adquire os bilhetes online. E, portanto, é uma oportunidade para um preço mais reduzido, conhecer não só o Museu do Futebol Clube Porto, mas fazer também um circuito que é muito popular entre os turistas, mas por que não também sermos turistas na nossa terra, que é associar uma visita ao museu também a um percurso pelo próprio estádio do Dragão. Bom, aquele que é o monumento mais icónico da cidade, a Torre dos Clérigos. Todos habituámos a ver a Torre dos Clérigos por fora, mas como podemos ver nesta imagem, a Torre dos Clérigos possui também importantes espaços museológicos. E no dia 18 vai ser possível visitar a torre e os museus que existem nos Clérigos a um preço muito, muito simbólico, é apenas €1, e esse euro os Clérigos vão entregar ou vão investir no restauro de uma obra de arte. Portanto, é um preço simbólico, ainda por cima. Todas as pessoas que forem no dia 18 sabem que vão estar a contribuir para o restauro de uma obra de arte. Finalmente, e não posso deixar de sublinhar isto, no próprio domingo, 18 de maio, da parte da manhã, vamos lançar um olhar sobre o futuro dos museus no Porto, mais precisamente na zona do Matadouro, onde está a nascer esse grande polo cultural, e vai ser apresentado pela primeira vez à comunidade qual o projeto do Museu das Convergências. É um dos grandes objetivos culturais para o antigo Matadouro, o Museu das Convergências, e que museu é esse? Qual a sua missão? Que coleções é que vai ter? É exatamente isso que vai ser divulgado pela primeira vez no dia 18 de maio de manhã, portanto estão todos convidados. Entre outros, vão usar a palavra Rui Oliveira Lopes, que vai ser o responsável máximo do museu, e também Alexandra Cerveira Lima, que é quem dirige atualmente a área municipal na área da cultura, património e museus. Portanto, uma oportunidade para sabermos o que é que vai surgir ali no Matadouro. Ficam aqui estas sugestões, Joel, como referias, para podermos também ser turistas dentro da próxima cidade. E vamos ainda falar de museus, mais concretamente do de Serralves, que tem aqui uma boa notícia. Sim, bom, coincidindo aqui com esta altura do 18 de maio, mas que não se vai esgotar nesse fim de semana, a partir de agora, Serralves anunciou que, para os residentes em Portugal, a entrada em Serralves no primeiro domingo de cada mês é gratuita. Já havia algo parecido, isto é, era só a parte da manhã, mas Serralves anunciou que a partir de agora é todo o dia do primeiro domingo de cada mês, é possível visitar o Museu de Serralves, seja o seu histórico edifício
Art Deco, seja um novo edifício, a ala Cisa Vieira da arte contemporânea, sejam os belíssimos jardins, a Casa de Cinema Manuel de Oliveira, enfim, todos os equipamentos de Serralves estão agora, enfim, à disposição, quando não seja no primeiro domingo do mês, para todas as pessoas que residem em Portugal. Portanto, é uma boa notícia. É uma boa notícia. Joel, para terminar, o que é que nos trazes no Caminhos da História desta semana? Olha, vamos dar início a um conjunto de vários episódios dedicados a uma histórica instituição da cidade, que é a Associação Comercial do Porto, e que, enfim, está indissociavelmente ligada à sua sede, que é o Palácio da Bolsa. Ainda há bocadinho falávamos de um dos monumentos mais visitados da cidade, que é a Torre dos Clérigos. O Palácio da Bolsa é outro dos grandes monumentos. E nós, neste primeiro episódio, vamos até ao Palácio da Bolsa, mas a partir dele vamos também a outros sítios da cidade, como a Catedral, como ao Mercado do Bolhão. E porquê? Com base no brasão, nas armas, no símbolo da Associação Comercial do Porto. O brasão da Associação Comercial do Porto apresenta vários elementos que nos suscitam uma visita ao Palácio da Bolsa, mas também a outros lugares da cidade. E já que falas desse brasão, também da Associação Comercial do Porto, podes desvendar aqui um bocadinho de que símbolos são esses, Joel? Olha, nós temos... O brasão é muito semelhante ao antigo brasão da cidade, o brasão que o Porto tinha desde o triunfo liberal até que, em 1940, a ditadura de Salazar impôs, isso hoje seria impensável, como o poder central pode impor a uma terra alterar os seus símbolos. Mas isso aconteceu porque o brasão da cidade estava pejado de muita simbologia liberal, o combate da cidade na defesa da Constituição, da liberdade, obviamente temas que não interessavam muito ao Estado Novo. E o que é que lá tínhamos, entre outras coisas, no brasão? Temos, obviamente, a famosa coroa com o dragão. Sim, vamos explicar o que é que faz a coroa com o dragão no símbolo da Associação Comercial do Porto, mas antigamente no da cidade e até os dias de hoje no Futebol Clube do Porto também. Vamos também debruçar-nos sobre símbolos que existem no brasão da Associação Comercial do Porto, que também existiam no da cidade e no do Futebol Clube do Porto. É o caso, por exemplo, daquela que é hoje a padroeira da cidade, Nossa Senhora da Vandoma. E depois temos também lá simbologia claramente associada à atividade comercial e portuária do Porto. Um barco, um caduceu, que é um dos símbolos do Deus do Comércio. Vamos deixar também os telespectadores para verem o Caminhos da História desta semana e descobrirem mais, Joel. Obrigada. Inês, até à próxima semana. Até à próxima semana.